líder segundo o coração de Deus. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro respondeu: Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro, entristecido pela mesma pergunta a terceira vez, disse a Jesus: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. João, capítulo 21, versículos 14 a 17. No Antigo Testamento, o chefe de Estado era também denominado pastor. Um exemplo foi o rei Davi. Depois da sua experiência como pastor de ovelha nos pastos, foi ungido por Deus para pastorear ovelhas humanas. Mesmo tendo tido algumas falhas, por causa da sua humildade e submissão a Deus, foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Com a morte de Jesus, os apóstolos desorientados não deram sequência à missão deixada por Jesus, voltando à velha profissão da pescaria. Por isso, após a sua ressurreição, numa manhã, Jesus apareceu a eles na praia do mar pedindo algo para comer. Mas eles tinham trabalhado a noite inteira sem qualquer sucesso. Com isso, Jesus mostrou-lhe que a função deles não era pescar peixes, e sim pescar vidas humanas para o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus lhes disse que trabalhar na contramão de Deus é perda de tempo. A administração das propriedades de Deus está contextualizada em todas as áreas administrativas, religiosa, política e outras. Assim como os apóstolos tiveram insucesso na contramão de Deus, todos os que administram neste país e neste mundo, se não amarem a Deus e a Jesus Cristo mais do que os seus liderados, só causará transtornos, sofrimentos e decepções, como têm sido as desastradas funções do judiciário, do legislativo e do executivo neste país, por estarem na contramão de Deus. Por causa do desvio de função dos apóstolos, Jesus apareceu a eles como o apóstolo Pedro, ou seja, como o apóstolo Pedro exercia a influência na liderança do grupo, Jesus dirigiu-se a ele com a mesma pergunta até a sua ficha cair e se conscientizar que Jesus os escolheu não para a pescaria, e sim para desenvolver entre os povos o reino de Deus. Por isso a mesma pergunta 3 vezes. Pedro, você me ama mais do que os outros apóstolos? João 21, versículos 15 a 17. Com isso afirmamos com toda autoridade, enquanto os líderes dos setores políticos deste país, do judiciário, do legislativo e do executivo, e os de outras áreas não amarem a Cristo mais do que seus liderados, este país continuará afundando como em areia movediça. O pior é que as más administrações políticas acabam contagiando os demais setores administrativos. Temos lido sobre Jesus aparecendo no Egito nos nossos dias, com vestes brancas, com as mãos e os pés furados com os cravos da cruz, testemunhado por uma das crianças no fundo de um poço seco, a uma mãe morta com 2 filhinhos vivos
E durante 15 dias, Jesus descendo aquele poço, levando água e alimentos, e ressuscitando todas as vezes necessária a mãe para amamentar uma criança. Como também as experiências a muçulmanos perseguidores do cristianismo, resultando em suas conversões a Cristo e muitas outras experiências. Diante disso, não será para mim surpresa nenhuma se Jesus aparecer nos 3 poderes administrativos políticos deste país, desafiando a todos os autossuficientes maléficos, dizendo-lhes: para administrar minhas propriedades, especialmente os humanos, vocês precisam me amar mais do que os seus liderados. Vocês estão fazendo isso? Se não me amarem mais do que eles, vocês não estão aptos para assumir qualquer função administrativa nas minhas propriedades. De Deus é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Não há nenhum detalhe neste planeta e no Brasil que não seja propriedade de Deus. Conforme Gênesis 1, 26, todos nós fomos colocados aqui para administrar com a natureza de Deus. A desgraça administrativa deste país e deste mundo é que, ao invés de estar sendo administrado por líderes segundo o coração de Deus, a maioria está tentando administrar o que pertence a Deus, vivendo segundo o coração de Satanás. Além de não chegarem a lugar nenhum, estão amontoando juízos de Deus para si mesmos. Grande parte das autoridades estão achando que este país é casa da mãe Joana, onde tudo vale, sem ordem, predominando a confusão, uma verdadeira balbúrdia. Porém, nunca é tarde para resgatar a natureza administrativa de Deus e não mais permitir que o diabo continue destilando aqui o seu veneno.